Fala, Tricolada, tudo tranquilo? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. O Diniz tá mandando bem lá na seleção, já tem no jornalista falando que é pra ele ficar por lá mesmo, porque aliás, pro Ancelotti ficar por lá mesmo, onde que ele tá, lá no Real Madrid, ficar com o Diniz até 2026, calma lá, meu irmão, não posso perder meu treinador no ano que vem não. Esse ano tem como ele levar os dois empregos, ano que vem, com essa já tá começando uma pressão para que ele permaneça na seleção e abandone o Fluminense. Que ele foque na seleção brasileira, e isso pode partir até do próprio treinador. Espero que isso não aconteça, porque eu não vejo no futebol brasileiro um treinador que se encaixe nessa forma de... Eu acho que a forma de jogar do Diniz é única no futebol brasileiro. O Fluminense teria que procurar fora, em outro lugar, português, sei lá, quem for. Mas no Brasil não tem um treinador que jogue como... Quem pode parecer um pouquinho, ter uma boa... fazer o Fluminense jogar um futebol bem interessante seria o Vojvoda do Fortaleza, mas são características também diferentes, não vejo aproximações com o Fernando Diniz. É uma situação bem complicada em que o Fluminense se meteu ao ceder o Fernando Diniz para a seleção brasileira. Meteu aí uma vitória em cima da Bolívia, nessas coisas, goleado. O Tite também goleou a Bolívia na última eliminatória, nada de excepcional, mas pelo futebol, pelo toque de bola, pelo dinizismo, por 80% de posse de bola, tá todo mundo encantado e já começa a pressão pro camarada ficar até a Copa de 2026. Ele não vai levar o Fluminense e a seleção brasileira, duas seleções, até 2026. Uma hora o Fluminense vai ficar de bigode, uma hora o Fluminense vai ficar na estrada aí, vai ter que procurar outro treinador, que não me venha cor daí, não curto. Pelo amor de Deus, espero que o Marcão esteja aprendendo com o Fernando Diniz aí. Vamos lá, mas esse é um outro assunto. Na coletiva, o Fernando Diniz falou de uma situação de que ele não se prende, na coletiva da seleção brasileira, ele disse que não se prende à posição que o jogador atua. Isso aí a gente já viu no Fluminense várias vezes. Ele pegou o Caio Henrique, que jogava no meio de campo, botou o Caio Henrique na lateral esquerda. E a gente viu os experimentos do Fernando Diniz na lateral esquerda do Fluminense. Caio Paulista, que era ponta, virou lateral, Alexandre Jesus, ele gosta, pro esquema dele funcionar, ele mexe as peças, muda o camarada de posição, tá fazendo isso na seleção, e no Fluminense nem se fala. O Ganso se tornou uma preocupação ao Fluminense. O Ganso tem 33 anos de idade, né, não treinou essa semana, a gente já tá com um problema de não contar com áreas no treinamento, são 12 dias, eram 12 dias, porque os dias estão correndo. Não podemos contar com áreas nesse treinamento, porque está com a Colômbia, com o Nino, com o André, com a própria comissão técnica do Fluminense. O Alexander está lá no Sub-20, está tudo bem com ele. Teve um terremoto lá no Marrocos, mas graças a Deus o Alexander está bem. Aí, para piorar, o Ganso não treinou a semana toda, e a gente precisa do Ganso. O Ganso recebeu uma pancada lá no Paraguai, pela Taça Libertadores, uma pancada no joelho, não participou do último jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro, não treinou essa semana, e a gente torce e espera que ele treine nessa semana. O Fluminense teve folgas, 2 folgas aí, uma folga agora no final de semana, vai voltar a treinar na segunda-feira. A gente está vendo os treinamentos do Fluminense, está aparecendo mais treinamentos recreativos, né, os jogadores brincando com a bola, do que um treinamento sério, preparatório para o jogo contra o Vasco. Depois contra o Vasco tem o Cruzeiro, e depois do Cruzeiro tem um Internacional. Então espero que o Fluminense esteja se preparando mesmo com essas ausências, mesmo com os desfalques da comissão técnica, mesmo com os desfalques dessas peças importantes. E o Ganso é importante. Você gostando ou não do Ganso, o Ganso é uma peça importante. Ele é o único jogador que pode dar um tapa, dar um lançamento, dar uma infiltração, dar um passe na vertical para um atacante. É um cara de criação no meio de campo, e a gente sente falta disso. O Daniel voltou ao Fluminense. Não, temos peça para botar no lugar do Ganso, caso ele não jogue contra o Vasco. Caso ele não treine essa semana, ainda está com dores no joelho. Lembrando que ele tem dores no pé também, né? Tem o Daniel, mas o Daniel não tem correspondido. Tudo bem que ele fez um lançamento lá no gol do Fluminense, mas um lançamento bem interessante pro Lima, que a bola acabou sobrando pro Diogo Barbosa, que soltou a bomba e fez um golaço.
mas não tem sido aquele jogador que assuma a responsabilidade no meio de campo de criar a jogada e ser um substituto para o Ganso. O Léo Fernandes joga de ponta direita. Eu acho que o Léo Fernandes poderia muito bem fazer essa função de criação no meio de campo, mas o Fernando Diniz está cismando com ele fora da posição dele. No México ele não jogava aberto na direita praticamente como ponta, mas com o Diniz ele está jogando assim. Não sei o que o Diniz viu no Léo Fernandes para jogar daquele lado. Às vezes que ele atuou mais centralizado na função do Ganso, ele foi bem distribuindo o jogo, correndo, participando da partida. Como na seleção brasileira, na coletiva, ele disse que não se prende à posição do jogador, eu acho que seria interessante uma conversa, já que na lateral esquerda nós temos boas atuações do Diogo Barbosa, a torcida está, e principalmente no setor defensivo. O Diogo Barbosa é melhor defensivamente do que o Marcelo, que em compensação, diferente do Ganso que não treinou a semana toda, o Marcelo treinou, fez golaço, participou do treinamento, encantou a gente com os golaços no recreativo, nos treinos do Fluminense. Então o Marcelo está caminhando para jogar contra o Vasco, e é importante que o Marcelo jogue para ganhar ritmo de jogo, visando ao jogo contra o Internacional. Então ele participar de uma parte do jogo contra o Vasco, contra o Cruzeiro, pensando no Inter, é importante. Na lateral esquerda a gente tem o Diogo Barbosa, que se encaixou bem ali. Não é melhor do que o Marcelo, não é o Marcelo e nunca será, mas é bem defensivamente e pode ser titular ali pelo lado esquerdo. Temos o Alexander, que voltou de contusão, está participando lá com a seleção sub-20, está ganhando ritmo de jogo, está participando do jogo lá, participou de 20 minutos no jogo contra o Marrocos. É um jogador que também pode jogar na lateral esquerda. Então na lateral esquerda temos Diogo Barbosa e quem sabe até o Alexander, que é reserva. Não está tendo vaga no meio de campo, porque ele tem que brigar ali com o Martinelli, tem que brigar com o Lima para uma vaga. Eu acho que o Alexander poderia ser titular do Fluminense tranquilamente no meio de campo, mas pode ser encaixado ali na lateral esquerda. Aí que entra a situação da ausência do Ganso no meio de campo, a dificuldade do Daniel de assumir o protagonismo, do Léo Fernandes aberto na ponta direita. Por que não a migração do Marcelo para o meio de campo, fazendo o mesmo caminho que o Zé Roberto fez, que era lateral esquerdo, virou meio armador, que o Júnior Capacete fez também, lá no Flamengo, da lateral esquerda veio para o meio de campo, do Branco, que era lateral esquerdo, virou meia armador, usando até a camisa 10 do Fluminense. E o caminho, até demore com o Marcelo, com a idade que ele tem, com o talento que ele tem, com a categoria que ele tem, ele ficar correndo atrás de ponta direita. Né? Esse sacrifício defensivo que o Marcelo tem que fazer. Marcelo funciona muito mais, isso na seleção, isso no Real Madrid também, funciona muito mais como ala do que como lateral esquerdo. E a gente tem visto, principalmente na época que o Alexander era titular, o Alexander fazia uma troca com o Marcelo, uma troca até muito interessante de mudar de posição. Uma hora o Marcelo vinha por dentro, na sua posição de um volante mais avançado, e o Marcelo ocupava a lateral esquerda. Outra hora o Marcelo vinha por dentro, armando o jogo, e o Alexander ocupava a lateral esquerda. Essa dobradinha, que era interessante antes do Alexander se machucar, poderia ser repetido agora. Com essas indefinições do Ganso, não treina, dores no pé, dores no joelho, pode ser interessante e natural o Marcelo, a partir de agora, evitando desgaste, que é um desgaste físico danado. Os laterais são os jogadores que têm mais desgaste físico numa partida. Não é mole você subir ao ataque e voltar tomando bola nas costas, e pela idade do Marcelo, ele já passou disso. Então no meio de campo ele vai correr menos. O Ganso é um grande exemplo disso, de correr menos, né? O Ganso tem um talento enorme, ele ajuda na marcação, às vezes ele está lá, a gente vê o Ganso ajudando na marcação, correndo, vindo para o setor defensivo, aí não fica tão estático como ficava antigamente, mas corre menos, corre bem menos, espera mais a bola chegar nele para ele armar o jogo. E o Marcelo pode muito bem ter menos desgaste no setor do Ganso do que jogando numa lateral esquerda. Você manteria o Diogo Barbosa, ou entraria com o Alexander na lateral esquerda, e o Marcelo, na minha opinião, chegou a hora de ele vir para o meio de campo do Fluminense para criar jogadas. E aí sim, já que o Daniel não corresponde e o Léo Fernandes, na visão do Fernando Diniz, joga em outra posição, nós não temos um meio armador. O Lima nem se pensa nisso, o Lima não sabe fazer esse tipo de jogo. Por que não o Marcelo, na ausência do Ganso, ocupar o meio de campo e a armação dos jogos do Fluminense?
é um caso a se pensar aí para frente. Deixa aí sua opinião, o que você acha disso, do Marcelo vir para um meio de campo, dessa preocupação. Deixa aí sua opinião, que é muito importante. E deixa o seu like também, sua inscrição, seu compartilhamento. Tamo juntos. Tô indo nessa. Fui!